Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos dica do CC, esse envolvendo alguns problemas de equações de primeiro grau. Em primeiro lugar, vamos aqui iniciando nosso vídeo, vamos aqui a uma pequena dica. Quanto valem 2/3 de 360? Então, senhores, é uma linguagem algébrica, você transforma esse de em vezes, ou seja, ficamos aqui com 2/3 vezes o 360. Senhores, multiplicando 2/3 de 360 é o 2 vezes o 360 divididos por 3. Ficamos então com 2 vezes o 360, senhores, dá 720, né? E 720 divididos por 3, 240. É então o que vale 2/3 de 360. Senhores, agora um probleminha de equações de primeiro grau. Resolvendo esse problema por equações. Karine gastou em compras 3/5 da quantia que levava e ainda lhe sobraram R$90. Quanto levava a Karine? Vamos denominar essa quantia de X, que é o total, digamos. Bom, senhores, vamos aqui à linguagem do problema em termos dos gastos. Ela fez uma compra de 3/5, né, do que tinha. Então, vai ficando na linguagem algébrica 3/5 do X, né, que é o total. A sobra R$90. Então, senhores, aqui nós temos os dois dados fundamentais do problema. Aliás, os três, com o total. Vamos armar a equação. Temos o gasto mais a sobra, que equivale ao total. Então, podemos dizer que gasto mais sobra igual a total, fica valendo no nosso caso o seguinte: gasto é 3/5 de x, a sobra 90 e o total é x. Senhores, operando essa equação, tirando o mínimo aqui, que é 5, 5 divididos por 5 é 1. 1 vezes o 3x, 3x. Mais 5 divididos por 1, 5 vezes o 90, 450. Segundo membro, 5 dividido por 1, 5 vezes x, 5x. Então, senhores, cancelando os denominadores e arrumando aqui essa nossa equaçãozinha, podemos dizer que fica 450 igual a 5x menos 3x. E aí, senhores, 450 passa a ser igual a simplesmente 2x. E dividindo essa equação por 2, ficamos então com x valendo 225, que é, no caso, R$225, a quantia que Karine levava inicialmente. Senhores, outra dicasinha. Se 3/4 de x valem 360, então quanto vale x? Senhores, mais ou menos tipo a primeira. 3/4 de x podemos trabalhar como 3/4 de x, que é 3 vezes x sobre 4 igual a 360. Resolvendo essa equação de primeiro grau, uma das maneiras, o 4 está dividindo, passa a multiplicar. Ficamos então com 3x igual a 4 vezes o 360. Trazendo agora o 3 dividindo ao primeiro membro, ficamos então com x igual a 4 vezes o 360 dividido por 3. Senhores, então essa operação fica a ser 480. Ou seja, é o quanto vale os 3/4 de x. Senhores, um rapaz separou 1/10 do que possuía para comprar um par de sapatos, 3/5 para roupas, e ainda lhe restaram 180. Qual a quantia que o rapaz possuía, que vamos denominando aqui de x? Senhores, os gastos. Ele fez inicialmente a reserva de 1/10 para sapatos. Se ele tinha x, ficamos com 1/10 de x. Para as roupas, 3/5 para as roupas. E ainda lhe sobraram 180. Então, senhores, esses são os 4 dados do nosso problema. Vamos armar nossa equação. Nós temos os gastos, o custo do sapato, o custo das roupas, a condição do que sobrou, e ficamos então com o total. Isso trabalhado na álgebra. Na álgebra, o custo do sapato é o 1/10 de x, mais 3/5, que é o das roupas, e a condição do resto, que é 180, igual ao total, que é x. A nossa meta é o nosso x, tirando o mínimo da equação, senhores, é 10. Operando, dando uma arrumadinha nesses termos, ficamos então com 1.800 igual a 10x menos 7x. Senhores, então podemos dizer que fica 1.800 igual a 10x menos 7x, é o 3x. Dividindo essa equaçãozinha, senhores, por 3, ficamos então com x igual a 600. Ou seja, se é a condição de total em termos de moeda, nosso caso, R$600.
Outra dicasinha, determinar uma fração que corresponde a 2/3 de 4/5. Então, senhores, 2/3 de 4/5 é o mesmo que 2/3, olha a linguagem, ó, vezes 4/5. Senhores, multiplicar frações. Multiplicamos numeradores entre si, no nosso caso 2 vezes 4 é 8. E multiplicamos denominadores entre si, no nosso caso 3 vezes 5, 15. Então, senhores, podemos dizer que a fração procurada é 8/15. E o reservatório inicialmente cheio retirou-se 1/4 do volume, e em seguida mais 21 litros. Restaram 2/5 do volume inicial. Então, senhor, nós temos um reservatório cheio e foram feitas 2 retiradas e ainda ficamos com 2/5 do volume inicial. Então, vamos considerar o reservatório cheio de X. A primeira retirada veio ser 1/4 do volume total, que no caso é 1/4 de X. Segunda retirada veio ser 21 litros. E aí, senhores, ficou, ou restou, digamos, nesse reservatório, 2/5 do que ele possuía ainda, antes. Como vamos armar a nossa equaçãozinha? Também simples. Reservatório cheio, retirada inicial é 1/4, segunda retirada 21 litros. Restante, 2/5 do que ele possuía. Senhores, armando a equaçãozinha e tirando o mínimo, no nosso caso podemos usá-lo sendo 20, operando esses denominadores, a redução ao mesmo mínimo, determinando então aqui as operações possíveis, né, operando, ficamos no cancelamento 20 com 15x menos 420 igual a 8x. Senhores, trazendo o termo em x para o primeiro membro, 15x menos 8x é o 7x, transferindo 420 a segundo membro, 480. Dividindo essa equação por 7, senhores, ficamos com x igual a 60 litros, que é no caso o nosso reservatório cheio. Édio gastou 2/3 do que tinha e em seguida 1/4 do resto, ficando ainda com R$300. Quanto Édio possuía inicialmente? Vamos denominar essa quantia inicial de x, senhor, novamente. Vamos aqui à condição do problema. É um problema que envolve um resto. Ó. Ele gastou inicialmente 2/3 de x e em seguida 1/4 do resto. Então temos que calcular esse resto, senhor. Se ele tinha x e gastou inicialmente 2/3, x menos os 2/3, ficamos então a depender de 1/3. Em seguida, ele gastou 1/4 desse 1/3. 1/4 de 1/3, senhores, é 1/4 vezes 1/3 de x, que dá 1/12 de x. E ainda ficou com R$300. Senhores, a nossa equação. Temos o total, primeiro gasto, segundo gasto e o que ficou. Então, total nosso x, menos o 2/3 que ele gastou, menos inicialmente, menos 1/12 do segundo gasto, e ficou com 300. Senhores, novamente, tirando o mínimo, que é 12, dando uma arrumadinha aqui nessa equação, sua simplificação em mínimo 12, ficamos com o nosso 12x menos 7x é o nosso 3x, desculpa, 12x menos 9x é o nosso 3x, igual a 3.600. Dividindo a nossa equação aqui, senhores, por 3, ficamos então com 1.200, ou seja, o Édio possuía inicialmente R$1.200. Um estojo, senhores, custa 2/3 a mais do que uma caneta. Juntos, valem R$16. Quanto custa cada objeto? Então, senhores, vamos estruturar o problema começando com o seguinte, o custo do mais barato, que é a caneta, vamos denominá-lo de x. O custo do estojo é 2/3 acima dele. Então, é o que é a caneta, que é x mais 2/3. E, senhores, x mais 2/3 de x dá 5/3 de x. E isso equivale ao total de 16. Senhores, armando a nossa equaçãozinha, é o preço da caneta mais o preço do estojo, que equivale a R$16. Nosso caso é x, que é a caneta, o preço da caneta, 5/3 dela é fica 5/3 de x igual a 16. Senhores, executando o mínimo, que é 3, operando, né? Dá para a gente aqui simplificar novamente os denominadores. Ficamos com 8x igual a 48. Dividindo a equação por 8, ficamos então com x igual a 6. E aí, senhores, podemos dizer que a caneta é o valor de x, é 6. E o preço do estojo é 5/3 de x, que no caso 5/3 de 6 é o R$10. Então, senhores, deixamos esses 4 problemas, que são problemas com nível até razoável, que comentaremos no próximo vídeo. Valeu, um abraço, bons estudos aos senhores e até a próxima.